Vamos fazer como normalmente, o nosso convidado falará durante alguns minutos e depois teremos a oportunidade de dialogar com ele. Temos aqui o professor Dr. José Alberto de Azeredo Lopes, que é nesta altura professor na Universidade Católica, na área do Direito e por vezes dá Direito da Regulação relacionado com a liberdade de imprensa, portanto um tema que toca com esta questão nos meios de comunicação social. Além disso, e foi um rosto que nestes últimos tempos, nos tempos autárquicos, vimos na televisão porque esteve ao lado do atual Presidente da Câmara do Porto, Rui Moreira. Aliás, o professor José Azeredo Lopes é chefe de gabinete do Presidente da Câmara do Porto. De qualquer maneira, pesou para o convite do ISCRA a ele vir cá o facto de ter sido Presidente da entidade reguladora para a comunicação social entre 2005 e 2011. Portanto, como poucos em Portugal, está por dentro dos problemas da comunicação social, nomeadamente na questão da televisão, dos vários conflitos que existem, dos programas que passam, etc. Permitam-me apenas que acrescente uma nota pessoal. Tive o gosto de participar numa reunião em que o professor promoveu enquanto Presidente da ERC, em Aveiro, para a comunicação social regional, para a imprensa regional. E já um bocadinho comentei isso. Creio que foi o único gesto que a entidade reguladora da comunicação, neste tempo de existência, ou o principal, de proximidade à imprensa regional, que tanto precisa dessas ajudas e desse discernimento crítico e do trabalho que eles fazem. Depois, por isso, o professor tem a palavra e depois teremos oportunidade de dialogar. Muito obrigado e permita-me que lhe agradeça as palavras introdutórias, que eu cumprimento os presentes e naturalmente destaque o Sr. Bispo, dizer um gosto muito grande de aqui estar a falar de temas que eu penso que nos interessam a todos, que têm uma dimensão societal fundamental, porventura hoje mais importante ainda do que no passado, uma vez que de um sistema mediático que era essencialmente regulado e onde nos era proposto aquilo que se achava que nós devíamos ler, ver ou ouvir, nós hoje estamos muito claramente deixados, no fundo, não digo à nossa sorte, mas deixados perante uma responsabilidade acrescida para quem tem família, etc., sobre aquilo que porventura devemos estabelecer como critério, não propriamente ou evidentemente para deixar de ver, mas para ter critério quanto ao que ver e, sobretudo, como ver, ler e ouvir. Isto está relacionado, como podem imaginar, com aquela que é, porventura, uma das liberdades centrais de um qualquer sistema democrático. E essa liberdade é a liberdade de imprensa, que representa uma das dimensões da própria liberdade da expressão, e nas democracias nós acreditamos, eu pelo menos acredito firmemente, que a formação da cidadania, as nossas escolhas, dependem em muito de um sistema que, primeiro, garanta e respeite na íntegra a nossa liberdade de expressão e a nossa liberdade de opinião, que nos permita também informar ou sermos informados, e a construção das democracias pressupõe que, na realização desse objetivo, os órgãos de comunicação social, permitam-me que me exprima de forma pouco técnica, tenham um papel fundamental. Portanto, eles representam uma forma qualificada da liberdade de expressão, que nós chamamos de liberdade de imprensa, e isto significa também que um jornalista, por exemplo, tem um estatuto jurídico diferenciado do meu, que não sou jornalista. E esse estatuto significa uma proteção muito especial, significa um conjunto de garantias que o sistema jurídico respeita, significa, por exemplo, ele beneficiar de um sistema que protege as suas fontes, mas ao mesmo tempo tem um conjunto de contrapartidas que significam, ao fim e ao cabo, não é uma barganha, mas é uma correspondência democrática para ter esse estatuto privilegiado e fundamental para formar ou para nos formar como cidadãos, e não podemos ser cidadãos no seu sentido pleno se não pudermos informar-nos
formar a nossa opinião e então decidirmos enquanto cidadãos. Se isso não acontecer, então, evidentemente, eu não acredito que na fase atual possamos ter aquilo a que chamamos uma democracia. Portanto, se me perguntam se em Portugal existe liberdade de comunicar e de informar, evidentemente que existe. Nós estamos a falar, pelo menos do ponto de vista jurídico-formal, não tenho a menor dúvida em dizer que sim, temos todo o conjunto de garantias que descem da Constituição às diferentes leis que protegem, no fundo, essa liberdade ou liberdades fundamentais, mas também, evidentemente, e suponho que ninguém acredite no contrário, também, evidentemente, e por natureza, o exercício da liberdade de imprensa faz-se articulando as diferentes pressões que existem na sociedade. O primeiro ponto que eu queria aqui destacar é o de que não estaríamos seguramente na Terra, estaríamos seguramente noutra coisa qualquer, mas não seríamos humanos se tivéssemos um jornalismo que não tem que lidar cotidianamente com as pressões as mais variadas, e isso faz parte da natureza não só da profissão jornalística, como da própria natureza das sociedades. Eu, enquanto professor, posso ser pressionado pelo aluno que me pergunta quando é que a nota vai sair, ou posso ser pressionado porque os alunos consideram que eu estou a reprovar gente a mais, ou posso ser pressionado porque aquela pessoa apela à minha clemência porventura, se eu não o passar, e destruo a vida, colocando-me, portanto, sob uma forma, embora primária, de chantagem emocional. Da mesma maneira, qualquer ator político está sujeito às diferentes pressões que são normais numa sociedade que é plural e, portanto, queria acentuar, em primeiro lugar, que a ideia de se proibirem pressões ou de se considerar que o jornalismo é imune às pressões é uma ideia totalmente falsa e é, aliás, muito perigosa, porque justamente coloca numa falsa redoma de vida uma profissão que, por natureza, lida com a vida e lida com as contradições da vida social. Ora, isto também coloca a segunda questão que eu lhes queria referir, que é a de qualificar então, e é uma discussão muito velha, uma discussão velha e revelha, a de saber se a imprensa, em geral, é um poder. Não é? E todos conhecem com certeza aquela frase feita: a imprensa é o quarto poder, fazendo-se aqui menção à tradicional teoria da separação dos poderes, o legislativo, o executivo, o judicial e a imprensa. Bom, ao mesmo tempo, se falar ou com proprietários de órgãos de comunicação social ou com a maioria dos jornalistas, eles recusam absolutamente serem um poder, não é? O que é um bocadinho estranho, porque significa tentar capturar uma espécie de virgindade social, dizendo que eles não são poder, eles são, ao fim e ao cabo, quem interpreta a realidade para nós podermos informar-nos, ser informados, etc. É evidentemente uma falsa questão, porque é evidente que a imprensa é um poder. Se o poder significa a capacidade, entre outras coisas, para determinar comportamentos ou para influenciar comportamentos, é óbvio que a imprensa, e ainda bem que assim é, tem poder. Não vou, evidentemente, entrar na querela sobre o seu quarto, o seu terceiro, o seu segundo, ou, como diz um autor catalão de que eu gosto muito, José Carbonell, que diz, por e simplesmente, que é o primeiro poder. Ou seja, que na sociedade global, a capacidade de influência dos média a transformou no primeiro poder. Eu, por acaso, não concordo com tal, e não concordo com tal, sobretudo porque num contexto de crise, de evolução muito profunda dos média, o risco que existe não é propriamente dos média serem um poder, é de serem capturados por outro poder. Ou seja, se um determinado poder limitado económico captura os média, amplifica o seu poder, mas não amplifica o poder dos média, transforma num poder pura e simplesmente instrumental que condiciona comportamentos, que atenua ou omite factos relevantes da nossa vida social. E isto tem importância porque, também creio que todos concordarão comigo, os médias são um negócio. Nós temos tendência a olhar para a liberdade de imprensa e associamos-la exclusivamente ao jornalismo. A liberdade de imprensa é muito mais
do que o jornalismo, é muito mais do que o código deontológico, é muito mais do que o estatuto de jornalista, é muito mais do que a liberdade de imprensa. Sendo um negócio, pressupõe, evidentemente, uma relação que não é bilateral, portanto, o jornalista normalmente gosta de invocar uma espécie de relação direta com os seus leitores, com os seus consumidores, e é ele que intermedia a realidade e que a transmite de forma necessariamente tratada, mas o mais objetiva e imparcial possível, só que isto é tecnicamente uma falácia, porque a liberdade de imprensa também inclui a dimensão de negócio e muito bem. Isto significa, portanto, uma relação que, ao contrário do que pensamos, não é uma relação bilateral, o jornal e os seus leitores, a televisão e os seus espectadores, a rádio e os seus ouvintes, é uma relação triangular que envolve, pelo menos, a empresa em questão, portanto, que envolve o público e que envolve o mercado publicitário. Portanto, aquela ideia de que se dá ao povo aquilo que o povo quer, pressupõe, muitas vezes, do ponto de vista da televisão, mais uma vez uma falácia que se destina a esconder, se dá ao povo aquilo que se quer que ele consuma para garantir um nível máximo de audiências, correndo-se o risco, evidentemente, de uma concorrência top de bottom, ou seja, quanto pior, melhor. Se se conseguir estabelecer uma relação direta entre o consumo e o nível que vai baixando do produto que se propõe, então isso significa uma concorrência negativa em que, se o meu concorrente faz uma casa de não sei quê, é evidente que eu tenho que fazer algo substancialmente pior, porque a concorrência se estabelece negativamente e não positivamente. Devo dizer-lhes que esta visão triangular em que o mercado publicitário, por exemplo, na imprensa, até há poucos anos representava uma fatia absolutamente decisiva de sobrevivência, não só para a imprensa regional, como também e sobretudo para a imprensa dita nacional. Os jornais de referência andavam em torno dos 60% a 70% de receitas, e isto significa, portanto, que o jornal, no limite, depende menos dos leitores que o compram do que depende daqueles anunciantes que decidem investir para a promoção dos seus produtos ou serviços. E isto é, ao fim e ao cabo, perdoem uma expressão um bocado popular, é um bocado uma pescadinha de rabo na boca. A diversificação da estrutura das receitas é a ambição de qualquer projeto empresarial, e aí entra o online, como entram negócios miríficos que foram associados à comunicação social. Ainda há 10 anos a internet era considerada o novo Eldorado do ponto de vista da receita potencial, que compensaria, por exemplo, a desagregação das audiências e o seu espartilhar pelas diferentes plataformas, assim como também já muitos previram é uma morte anunciada, mas nunca verificada, ou pelo menos é muitíssimo mais lenta do que aquilo se antecipava, assim como muitos previram que, com o consumo hoje praticamente infinito que cada um de nós tem ao seu dispor, que os canais generalistas, a SIC, a TVI, etc., estavam condenadas gradualmente à decadência, sendo ultrapassadas por aqueles que definiam consumos muito mais espartilhados e muito mais adequados a tipologias de consumidores, e aí sim estaria o negócio da China. Escuso dizer-lhes que há uma evolução que podemos considerar ao mesmo tempo extraordinária pela positiva e que nos coloca desafios algo negativos se não tivermos alguns cuidados. E é o que eu costumo dizer. Pensou-se que, com acesso a formas de cultura, de lazer, etc., que evoluíram muito rapidamente, pensou-se que rapidamente o consumo de televisão, que era mastodôntico, que tenderia a descer. Curiosamente, está a acontecer, por enquanto, ou uma preservação muito elevada em número de horas médias de consumo de televisão, ou até um aumento do consumo médio de televisão, e sem querer
qualificar-me como analista financeiro dessas áreas, e isto parece-me muito claramente associado aos tempos de crise grave que atravessamos, em que, não havendo dinheiro para outras coisas, temos sempre a televisão para nos fazer companhia. Nos fazer companhia, coloco a expressão, se nos importam, entre aspas, porque eu prefiro, o meu conceito de companhia é um bocadinho mais exigente do que ter o ecrã à minha frente. Mas a verdade é que se há área onde temos as análises futuristas mais brilhantes, é esta, quase todas erradas, que é uma coisa também fascinante, e também por isso recordo a sábia lição que me deu uma vez o professor Adriano Moreira, que aliás que vem aqui palestrar dentro de algum tempo, disse-me: Azeredo, você nunca faça previsões, mas a fazer previsões faça para quando estiver morto, porque depois não está cá ninguém para o contradizer. E eu aprendi a fazer previsões à distância que considero expectável de sobrevivência, que é para não arriscar ser contraditado pela realidade, que é muito aborrecida. Porquê? Porque muitas vezes vem desmentir completamente as análises que se pretendem. Já foi, recordo isto, já tive numa conferência da ERC um extraordinário professor americano, especialista, do Annenberg Institute for Media Law and Policy, que previu, com brilhantismo absoluto, que em 2020 já não havia praticamente jornais do mundo, jornais escritos. Já só faltam qualquer dia 6 anos e não me parece que a previsão esteja correta. Já houve quem previsse justamente a mina de ouro, que era a internet. O futuro estava na internet e eu, por exemplo, seria um velho reacionário, porque eu continuo apegado ao meu jornal em papel. Eu tenho dificuldade, embora consuma muito a internet, por razões evidentes, mas não dispenso a compra, aliás não é um, são vários jornais diários. Já se previu a morte da rádio, que está a sobreviver melhor do que praticamente todos os meios, embora seja um setor que eu nunca vi queixar-se tanto. Estão sempre todos mortos, todos arruinados, mas lá vão continuando, nunca vi. É um setor muito reativo, está sempre a morrer e está sempre a sobreviver. E a rádio é muito interessante, tem uma tipologia de consumo da nossa parte que é quase blindada. Como nós não podemos ver televisão enquanto conduzimos, eu pelo menos espero que nunca ninguém o tenha feito, não vou fazer perguntas indiscretas, necessariamente nós criamos hábitos, que eu acho, aliás, os mais positivos, de ouvir muita rádio, essencialmente durante o período em que conduzimos. Se juntarmos a isso a circunstância de nós podermos, com muito pouco dinheiro, aceder a conteúdos musicais ou a rádio, praticamente com uma ferramenta que custa 10, 20, 30 euros, a rádio tem um bom futuro. Mas há uma tendência também, essa sim foi prevista e bem prevista, que é a da progressiva indiferenciação daquilo que antes representava campos muito fechados. O que era televisão, o que era rádio, o que era jornais, imprensa escrita, se me permitem, era imprensa escrita. E se repararem hoje, se, por exemplo, consultarem o site do JR, tem a versão em papel, tem a versão online, e no online tem som e tem imagem. Se forem ver o site da Rádio Renascença, por exemplo, não é rádio, está escrito, tem a Rádio Renascença, tem o site, aliás, com conteúdos bastante exaustivos em termos informativos. É hoje o site da TSF pode concorrer com a maior parte dos jornais, em termos de informação, jornais, seja online, evidentemente. Vão ao site da RTP, é um jornal online, tem imagem, tem som. Portanto, nós hoje temos mais dificuldade no passado que era confortável, devo dizer, estou a ver televisão, estou a ver rádio. Não, eu hoje estou em simultâneo a poder ver naquilo que era tradicionalmente uma rádio, estou a ouvir rádio, posso ouvir emissão em direto, posso ler o texto e posso ver imagem. A bola, por exemplo, quando lançou, antes de lançar ainda a Bola TV, veio perguntar: professor, eu acho que nós achamos que somos um órgão de comunicação social, nós vamos ter imagem e, portanto, achamos que temos o mesmo direito
que os restantes operadores televisivos tradicionais aos resumos dos jogos, os famosos 3 minutos. Eu naturalmente disse que deviam estar a brincar, só por brincadeira é que a conversa podia estar a ter lugar naqueles tempos. Isso, aliás, custou-me um almoço que estava prometido, porque eu disse, eu não vou almoçar, porque eu não vou pagar o almoço, mas não vou almoçar porque estou a comer à vossa custa, porque não vou. Na minha opinião, a lei não é isso que diz, mas esta pretensão da bola, evidentemente cada um puxa a brasa à sua sardinha, isso é absolutamente legítimo, lá está a ideia da pressão e da contrapressão, mostra aquilo que vai ser um pouco o futuro, ou seja, uma indiferenciação de plataformas que eram antes muito tipificadas e que hoje são muito mais dificilmente tipificáveis, assim como mesmo do ponto de vista de modelos de negócio vai ser cada vez mais frequente o jornal, por pequeno que seja, poder ter uma frequência de rádio e, sobretudo, poder aceder no futuro a um canal de televisão local. Infelizmente, o legislador português, isso é uma coisa que eu sempre procurei defender, mas fracassei rotundamente. O legislador português manteve uma desconfiança clara em relação ao modelo de televisão local. Não é algo porque acha que as pessoas não têm jeito, ou porque acha que vai tudo falir, protegê-nos de nós mesmos, ao fim e ao cabo. E isso vê-se até nos requisitos absurdos de capital social, em que eu tive uma vez que dizer a um alto responsável, se eu tivesse esse dinheiro, eu casava. Bom, já sou casado, mas era uma forma de dizer como é que é possível exigir-se para hoje, para um modelo de negócio em que provavelmente qualquer dia mais raro é mais fácil e mais barato ter uma televisão local do que ter antes um estudo de rádio, ou muito mais barato até. Como é que é possível não se ter, por exemplo, definido um conjunto de repartição das frequências, chamados multiplexers, de uma forma que fosse muito mais acolhedora, estou a pensar em imprensa regional, de modelos de negócio integrados em que o mesmo jornalista pudesse fazer uma entrevista ou fazer uma reportagem para a edição desta semana ou do dia seguinte, ir acompanhado de uma pequena câmara e fazer uma reportagem que, a meu ver, realizaria muito mais a lógica de proximidade e a captação de micropublicidade, que é a sustentação de outras referências estrangeiras que eu conheço. Da mesma maneira, o legislador português não aceita, por exemplo, que a atividade de televisão possa ser exercida, por exemplo, por poder autárquico, por uma igreja enquanto tal, por um partido político. E, sobretudo, a proibição é mais categórica em relação aos partidos políticos e aos poderes públicos, coisa que eu também, sinceramente, tenho alguma dificuldade em compreender, porque acho que, sinceramente, hoje, imaginemos uma televisão de um partido político, ou o produto estava bem feito, ou então ninguém havia. O que nós hoje, se há capacidade que perdemos, foi a dever arengar a mesma versão da realidade e, portanto, o mercado, nesse aspecto, eu acredito bastante que, e os portugueses nisto têm aquela sabedoria um bocado manhosa, rapidamente tratariam da saúde financeira àquele órgão de comunicação, que por isso simplesmente era feito e que ninguém veria. E isso ajudaria justamente a separar um bocadinho as águas, porque não é só ao nível da imprensa regional que a influência dos poderes se pode verificar. Eu visitei distritos onde, em determinadas áreas, a Câmara, por exemplo, era o único empregador, ou praticamente o único empregador. Estão a imaginar quais são as hipóteses de sobrevivência do jornal, se não for, como dizer, bastante simpático em relação à atividade brilhante do Sr. Presidente da Câmara, que toda a gente deveria venerar. Bom, adiante. Mas, ao mesmo tempo, nós hoje, se temos a capacidade, como é dito, de termos uma visão do mundo praticamente multi-ecrã, hoje todos conhecemos situações, com certeza, de jovens ou menos jovens, que podem estar a ver televisão com o computador, estão a comentar no Facebook ou no Twitter e, entretanto, estão a olhar para a tablet ou para o telemóvel a trocar SMS. E, portanto, pensou-se que a televisão, por exemplo, ia sofrer muito com este mundo multi-ecrã que nos vai tornando cada vez mais dependentes. Portugal é dos países na Europa onde cresceu explosivamente a compra de tablets.
mostra que nós temos autênticas fixações tecnológicas. Portugal foi dos países onde, ainda antes de haver HD, aumentou exclusivamente a compra de televisões HD, que é uma coisa que eu acho absolutamente extraordinária, não é? E, portanto, nós temos uma grande apetência para o gadget, e muito bem, eu acho isso muito bem. Às vezes, porventura, poderia achar um bocadinho excessivo no que aquilo representa de estatuto social associado à marca ou ao produto, mas pronto, mas isso sou eu e não tenho que impor o meu gosto a quem quer que seja. Mas estamos a caminhar, ao mesmo tempo, para outra situação que põe em causa o próprio conceito de regulação dos médios. Eu estou à vontade porque se aceitei presidir ao regulador dos média é porque acreditava mesmo e obviamente continuo a acreditar na função e no interesse público que representa a regulação dos média e sobre ela falaremos um bocadinho. Mas o futuro da televisão é já um futuro híbrido. E participei em várias conferências no estrangeiro sobre, por exemplo, dou-lhes um exemplo só, sobre a Connected TV. Que significa o quê? Significa que já hoje nós podemos, no mesmo ecrã, estar a ver televisão ou passar com o comando para a internet, podemos estar a ver um filme e querer ver outro filme e vamos procurar na internet no mesmo ecrã. O que significa, para quem previa a morte do ecrã de televisão, mais uma vez, grandes previsões, que a televisão vai acabar, porque a partir de certa altura teremos a televisão na nossa mão, e temos, se quiser, pegamos no tablet e estamos a vê-la na mão, o famoso ecrã da nossa sala, e espero que não a tenham no quarto, porque acharia isso profundamente deprimente, mas pronto, também não vou perguntar, que temos na nossa sala, estamos a assistir à vitória do ecrã de televisão, sobre o ecrã de computador, que é mais importante. Ou seja, a capacidade que hoje temos para, no mesmo ecrã, concentrarmos aquilo que antes pensávamos que nem a televisão ia conseguir aguentar naquele ecrã. Portanto, há um regresso ao grande ecrã, ainda por cima por razões que me parece inútil descrever. É óbvio que a qualidade de visionamento hoje com os ecrãs é incrivelmente superior àquela que era, por exemplo, há 10 anos atrás, quer em termos de qualidade de imagem, quer em termos de dimensão do ecrã, e, portanto, corremos o risco do próprio ecrã de televisão absorver ou começar a substituir, em termos de consumo, o cinema, a música, a internet, com tudo que está associado à internet, e a televisão mais tradicional. E, ao mesmo tempo, cada um de nós ser absolutamente soberano daquilo que vê no momento que vê. Se cada um de nós, ou a grande maioria, é assinante ou de cabo ou de IPTV, sabe que hoje em dia, com grande facilidade, aconteceu o seguinte, por exemplo, aconteceu praticamente a morte das revistas que punham programação da televisão, que foram um negócio nos anos 80, tivesse-me eu lembrado desse negócio e viria aqui na mesma, com todo o gosto, mas com um desafogo que seguramente dispensaria de trabalhar. Mas hoje em dia, se pensem há quanto tempo não compram, nem lhes passa pela cabeça comprar uma revista com os programas de televisão. Porque se tornou algo de estritamente indiferente. Porque chegamos a casa, ligamos a televisão, carregamos na tecla pertinente e vemos a programação toda, passada e futura, dos dias seguintes. Isto significa que nesse momento é que definimos o que é que vamos ver. E o que vamos ver, no meu caso, significa que pura e simplesmente, na prática, praticamente deixei de ver o direto, digamos assim, ou aquilo que naquele momento um determinado canal me está a propor. Por uma razão muito simples, mesmo que seja o programa que eu quero ver, se ele já tiver começado, eu vou pô-lo no início e nem me passa pela cabeça realizar que estou a ver em diferido. Eu não estou a ver em diferido, eu estou a ver aquilo que quero ver no momento em que quero ver. E, portanto, cada um de nós tem, hoje, uma espécie de micro-soberania. Ora, essa noção de micro-soberania, em que cada um é rei absoluto do seu comando e daquilo que quer ver, tem, obviamente, vantagens que significam espartilhar
absoluto dos consumos. Tem alguns inconvenientes do ponto de vista societal. Não cabe ela sem sinal. E essa é, por exemplo, a circunstância de nós hoje, em termos de consumos, podemos ser completamente diferentes. O que significa uma espécie de autarcia cidadã. O que significa que eu, por exemplo, posso ver um programa só de gastronomia, depois um programa de notícias e depois um programa de não sei o quê, mas quem está ao meu lado, pode ser da mesma família ou um amigo meu, pode ter uma tipologia de consumo completamente diferente da minha, o que nos vai retirar gradualmente estándares comuns de partilha e isso, por exemplo, é algo que pode vir a ser preocupante em termos de agregação social, de criação de uma comunidade e cada um de nós, ao fim e ao cabo, é o rei do seu média ou do média que quer consumir. Em segundo lugar, a regulação dos média sai do mecanismo tradicional em que o regulador olha para o que é proposto, porque o regulador tem que ter a humildade de perceber que pode estar a exercer os seus poderes sobre órgãos de comunicação social que têm como concorrentes outros que não estão sujeitos às mesmas regras, criando-se aqui, evidentemente, uma desigualdade grave de tratamento, que não é evidentemente aceitável, e, sobretudo, perdendo-se tremendamente em eficiência. Portanto, aquela mitologia do regulador que impõe ou sanciona, etc., hoje não é muito fácil, é, aliás, na minha opinião, praticamente impossível, e isto foi muito rápido. Isto foi muito rápido. Portanto, eu acho que hoje a regulação dos média, que eu defendo e continuo a defender, porque preserva um interesse público e é feita em nome dos cidadãos e da defesa dos seus direitos fundamentais, hoje está cada vez mais remetida para um plano de supervisão e de negociação com os próprios média para desenvolverem mecanismos de corregulação ou para incentivar mecanismos de autorregulação. Pensem no exemplo que eu há pouco vos referi. O que é que leva a que, por exemplo, considerarmos que determinados filmes, nem falo sequer de filmes com conteúdos sexuais, de grande violência, porque é que achamos que deve haver um horário de proteção, ou seja, sim senhor, podem ser vistos, mas apenas depois das 10h30 da noite. Por uma razão muito simples, porque nós presumimos sempre a normalidade, porque o legislador tem que presumir a normalidade, o padrão, porque presumimos que nessa altura os pais já estão em casa, que as crianças já vão dormir e que a decisão é de alguma forma nossa, se quisermos consumir esse conteúdo. Mas se pensarmos no exemplo que eu lhes dei, e independentemente de hoje os horários não fazerem sentido, uma criança em 3 tempos, uma criança muito menor do que eu, não é? Qualquer criança de 10 anos, me dá uma goleada do ponto de vista do controle do comando. É bom termos essa noção humilde de que não temos qualquer capacidade de concorrência nessa relação instintiva que há com o aparelho. Uma criança pode estar em casa tranquilamente no seu quarto às 4 da tarde e, se tiver uma televisão, pega no comando e puxa, se for dada a isso, puxa o programa proibido para aquele horário. Basta ter já passado no dia anterior, é tão simples como beber um café. O que significa que o conceito de horário é um conceito hoje pura e simplesmente relativo. Se me estão a perguntar, então podem-se passar filmes de grande violência às 7 da tarde? Continuo a achar que não, mas tenho a humildade de compreender que acabou, no fundo, aquilo que significava um poder temporal bem delimitado, em que o pai dizia: faz favor, vá para a cama, que isto não é para si. Não é? Primeiro, a nossa relação de soberania é completamente diferente, porque há estudos que demonstram que, normalmente, quem manda no comando, por muito que isso os possa deprimir, não são os pais, mas são os filhos. Não é? Nem que seja pela impertinência, pela insistência e pela incapacidade que temos em dizer que não, acabam, no meu caso não, mas não,
sem querer afirmar uma pessoa muito... Coitado de mim, não, porque não é verdade, mas a verdade é que nós, pura e simplesmente, não calculamos, nós temos uma vida tão ocupada que, pura e simplesmente, negligenciamos aspectos do consumo, e isso foi muito claramente percebido num estudo que a ERC promoveu, já é um estudo há uns anos, mas já na altura me deixou estupefacto, embora aqui entre nós não me tenha surpreendido muito. Isto porquê? Porque normalmente, se perguntarem a um português o que é que ele gostaria de ver, a resposta é sempre a mesma. Cultura, e ópera, sim, claro que sim. E documentários, com certeza. Pornografia, não, por amor de Deus, não, pornografia, nada, nem pensar nisso. Violência, nem pensar nisso. E depois vemos a tipologia do consumo e há aqui, convenhamos, uma relação ligeiramente esquizofrénica, não é? Porque aquela pessoa que defendeu a cultura nacional, o nosso património, não é? Afinal, e isso contou-me, não estou a ter nenhuma inconfidência, porque não vou identificar, contou-me um alto responsável de um distribuidor de carro, e disse: a pessoa não tem ilusões. Porquê? Porque os distribuidores, em relação à pornografia, que é absolutamente proibida, portanto, essa que, a não ser em condições muito apertadas, os operadores tinham assim, davam uma bola, um filme porno, um por semana, assim, uma coisa, a partir da meia-noite, assim, aquilo passava assim, que era para quê? Para fidelizar, não é? E essa altura, mas todos têm, então os senhores, desculpem lá, ou acabam com isso, ou lhes caem em cima e vai ser desagradável. E tal, para trás, estão lá, e depois tem aquela coisa, não, eu tiro quando eu tirar. Se parecem crianças que fazem favor, marcamos, tirar. Então houve um que me disse uma coisa que eu nunca mais esqueço, foi isso que eu quero ter paciência. Um sistema de distribuição, cabo e PTV, só sobrevive se tiver duas coisas: futebol e pornografia. Sério? Não, está bem. Hoje acredito que haja uma grande evolução, porque, sem entrar em pormenores, porque não quero aqui estar a fazer atividades promocionais, quem quiser aceder à pornografia, vivemos numa sociedade muito sexuada, é fácil, não vale a pena entrar em pormenores. Então as pessoas, sim, é o sistema já que aqui estou. Já que aqui estou. Explico lá isso, o que é isso? Então é assim, ó, sabe como é que é? Eles telefonam para cá, não é? Os clientes, e dizem: olha, eu queria, então o que é que eu posso atender? Aqui eu queria subscrever nos canais e tal. Então o que é que eu quero? Olha, queria o canal Disney, muito bem, o canal Disney. Depois queria o canal História, muito bem. Só que já que aqui estou, também quero o canal Porno. Isso significava o quê? Com a nossa hipocrisia, eles pagavam muito mais do que se fosse: olha, quero o canal Porno e ponto final. É muito interessante verificar como quem nos propõe o produto nos conhece em termos de padrão de consumo, conhece muito bem as nossas fraquezas. Portanto, o sistema já que aqui estou, nunca mais esqueço. Hoje penso que há uma alteração de comportamentos de consumo, e há outra coisa também que eu, sem lhes tomar muito tempo, queria dizer, é que, sobretudo para quem vive em meios urbanos, etc., nós temos uma noção de que é praticamente universal, o acesso universal a toda a informação. Cada um de nós pode aceder a canais de música, canais do que quiserem, de história, documentários, etc. Mas é bom não esquecermos uma coisa. Primeiro, mesmo em Portugal, há franjas da população que, ou por razões económicas, ou até por razões geográficas, não têm essa possibilidade. E falou-se aqui há uns tempos, o termo hoje já não é bem este que é utilizado, da ideia de infoexclusão. Ou seja, temos uma sociedade cada vez mais ou julgamos estar informada e outra hipo-informada, ou seja, praticamente sem acesso serão 1, 2 canais, mais um jornal, e é bom termos noção, embora os operadores nisso são muito discretos, que, após o singelo conta dobrado, que a crise que atravessamos levou muita gente a fazer desligamentos. Por exemplo,
É conhecido que as assinaturas da Sport TV, por exemplo, caem a pico nos meses de verão, mas estamos a falar de valores muito elevados e, evidentemente, nem toda a gente, infelizmente, se pode permitir hoje pagar uns 20 e tal euros ou 30 euros, que representa uma assinatura desse tipo. Para muita gente, isso representa praticamente um orçamento para aspectos fundamentais da sua vida ou da sua própria sobrevivência. E, portanto, nós temos um mundo, ao contrário de nós pensamos, profundamente desigual quanto às oportunidades de acesso à informação, de formação, etc., porque saindo dos meios eminentemente urbanos e sobretudo nas zonas raianas, até por razões tecnológicas, porque é muito mais caro, etc., há um déficit muito significativo. E houve uma enorme esperança com a televisão digital terrestre, que era justamente aquela ideia de que iríamos ter acesso gratuito a um conjunto muito consistente de canais, como nos países europeus. Não falo das centenas que se criaram em Espanha, depois faliram todos e, portanto, hoje o mercado está mais estabilizado, mas qualquer país europeu, a maior parte dos países europeus, tem uma proposta de acesso gratuito a canais, através do digital, de uma dezena, 2 dezenas de canais. E isso, para mim, foi talvez o facto de longe mais negativo da última década no espaço audiovisual português, que foi a circunstância de um modelo de TDT que, pura e simplesmente, eu não quero dizer que não estou da fraude no sentido, não é por aí, mas que defraudou, pronto, se quiserem, dramaticamente, de esperanças de cidadania que eram absolutamente legítimas por parte dos cidadãos, porque nos foi dito o seguinte: meus senhores, agora que passamos do analógico para o digital, aquilo que era um bem muitíssimo escasso, que era o espectro, vai ser um bem muitíssimo mais abundante. E vamos poder dar-vos, na sociedade digital do século XXI, vocês vão poder ter vários canais, etc. E isto porque, isto também está estudado, embora nós, num sentimento de propriedade, tem um bocadinho aquela ideia de ter, podemos ter o acesso a 150 canais, por exemplo, mas está evidentemente demonstrado que o nosso consumo médio não ultrapassa 11, 12 canais. E se fizerem um exercício, para quem consome televisão, quantos canais é que eu efetivamente vejo ou frequento, nem quero ver, vão ver que garanto-vos que não deve, a não ser que sejam os consumidores desvairados, mas não acredito que esteja aparente nenhum, vão ver que deve andar entre 7 e 11 canais. Depois, se pensarem, depois digam-me se eu estou enganado, mas acho que, ou então, saem da norma, mas penso que não saíram da norma. Isso sim foi um facto muitíssimo negativo, uma vez que, como é sabido, hoje o acesso disponível de canais em TDT é ridiculamente baixo. Quer dizer, aliás, acho que envergonha um bocado um país como Portugal, pela população, apesar de tudo, o desenvolvimento humano tem, é um bocadinho vergonhoso que, ao fim de tanto um processo tão complicado, o resultado venha a ser tão pífio como aquele que, infelizmente, representa uma diminuição de cidadania que tem efeitos graves, a meu ver, não pelo meu caso, porque felizmente posso aceder à informação, mas pelos meus concidadãos que, na minha perspectiva, tinham esse direito fundamental, até por muitas vezes terem menores capacidades ou menor acesso pela interioridade, etc., é, a meu ver, uma vergonha que, como sociedade, não consigamos garantir isto a todos os cidadãos, qualquer que seja a sua origem, género, raça, sexo ou riqueza. E, assim sendo, e vou acabar, porque senão já estou com certeza a atingir o plano do massacrante, assim sendo, como é que vai ser o futuro? Bom, eu penso que corremos o risco de estar a cometer um erro que eu vejo muito repercutido, mesmo até em jornalistas, sem desprimor, claro que eu respeito muito, embora eles achem que não, ou tivessem achado que não, mas respeito isso. Sabe que um regulador que é amado é muito mau sinal. Eu acho que defendi essa tese,
quando eu estava a ser muito popular, sim, alguma devo estar a fazer mal, porque está demasiada gente a aplaudir, é mau sinal, e procurava corrigir rapidamente. Bom, mas o que é que eu quero dizer? Nós temos tendência hoje a confundir o conteúdo com o veículo que nos dá o conteúdo. Ainda recentemente participei num debate onde houve essa ideia assim, é interessante como nós, ou seja, se eu tiver, por exemplo, um tablet e um computador e não sei o quê, eu acho que já estou informado e já não tenho os conteúdos, tenho a ferramenta para aceder a conteúdos. E nós hoje achamos que a facilidade extraordinária, por exemplo, de com um clique aceder a um site de informação que me garante conteúdo, não garante nada. Aquilo é uma ferramenta. É confundir a ferramenta que transporta o conteúdo com o próprio conteúdo. Ou seja, estamos hoje mais influenciados pela vertente tecnológica, inebriados, perdoem a expressão com a maldosa, de forma um bocadinho parola. Estamos mais inebriados pelo ecrã que tem isto e aquilo, do que propriamente com aquilo que o ecrã nos permite visionar. E isso, evidentemente, reduz o nosso sentido crítico e propicia muito mais facilmente processos de habituação. E perguntar-me, e com isto termino, mas então se nós vemos maciçamente, sei lá, não sei qual é atualmente, há uma Casa dos Segredos atualmente? Pronto, se nós vemos a Casa dos Segredos ou não sei o quê, se nós vemos é porque queremos. Bem, isso é discutível, estas coisas é absolutamente indiscutível. Aliás, é uma verdade que o Sr. de La Palice não renegaria se tivesse sido ele inventar a expressão. Enfim, a expressão da verdade à La Palice foi inventada a propósito do La Palice que tinha morrido, mas pronto, não me interessa. Que morreu quando deixou de viver. Mas adiante. Mas se calhar devíamos perguntar-nos, como podem imaginar, não sou muito entusiasta deste tipo de programas, nunca defenderia a sua proibição, devo dizer. Digo isto com toda a franqueza, mas porventura, quando a tipologia do consumo começa a canalizar-se em excesso para essa dimensão, isto depois tem reflexos na forma como consumimos os médias. Está hoje demonstrado que temos menos capacidade de paciência visual. Os seus conteúdos têm que ser cada vez mais estimulantes, cada vez mais impressivos. Isto vê-se, por exemplo, na imprensa também. O título cada vez mais carregado, o título que não corresponde àquilo que a peça de aventura diga, mas que é feito porque tem que ser para chamar, para atrair a noção mais espetacular, do conteúdo mesmo informativo, que depois pode levar a coisas que já são orgíacas e inexplicáveis, não é? Se pensarmos com a vontade, quem era seu grande admirador, se pensarmos no que foi a cobertura mediática que sucedeu à morte do jogador Eusébio, eu acho que a certa altura nós ficamos todos loucos. Foi um processo coletivo durante uma semana enlouquecendo. Sem que isso, a meu ver, implique, tenha essa humildade, eu não transfiro a culpa foi dos médios. Tenho sérias dúvidas nesses processos de atribuição de culpas. Recordo-me do que tinha acontecido também em termos mediáticos, quando desapareceu aquela jovem inglesa, a Maddie, que foi outro processo de desvario coletivo, mas isto é um bocadinho como os ciclos estão-se a tornar mais frequentes. Se pensarmos no que foi a Casa Pia, estou a falar de processos que implicaram uma injeção massiva de informação contra informação. Casa Pia, Maddie, os pais que perderam a criança, os pais assassinos, os programas em que especialistas em análise do rosto conseguiam definir a partir da expressão da senhora a sua frieza gélida, o que pressupunha o seu assassinato público através daquele programa. Os conceitos de presunção de inocência, os assassinatos públicos em que depois é indiferente
a sentença ou a absolvição que venha a ocorrer, a forma quase lúbrica como consumimos, por exemplo, a divulgação de escutas. Nós somos hoje animais muito mais instintivos e emocionais nesse sentido, ou seja, precisamos aparentemente, hoje cada vez mais de estímulos, têm que ser cada vez mais violentos, não é? Se pensarem no que tem sido o tratamento informativo a propósito da tragédia de Meco, como de repente se passou dali, como se reconstituiu aquilo que se desconhece, como de repente a questão central da vida nacional passaram a ser as praxes, como era insultado quem as defendesse, porque quem arriscava o lixamento. Nós estamos a assistir a algo que sempre existiu no passado, mesmo no passado, sei lá, quando faleceu a princesa Diana, recordam-se que foi uma coisa muito, a nível global, muito esmagadora, não é? O que é hoje mais interessante, e isto eu não tenho conhecimento de estatística e de estudos de frequência, não sou capaz de chegar a uma análise muito conclusiva, o que me parece é que a frequência destes processos está a aumentar. Compreendem o que eu quero dizer? Aquilo antes era depois vem outro, e hoje, se repararem, nós podemos estar às vezes uma semana, agora toda a gente se tornou, agora é outra coisa, todos são especialistas em nível. A maior parte até pensaria se calhar que era um produto para limpar os sapatos, mas hoje toda a gente é capaz categoricamente de opinar, não só sobre a qualidade das pinturas, que nunca viu, como evidente, como acerca da importância estratégica para o panorama cultural nacional da sua preservação em Portugal, ou da absoluta necessidade de as vender, custo ou custar. Nós hoje somos especialistas, somos todólogos, não é? Nós sabemos de tudo, não é? E é isso que através, não propriamente dos médias, não é essa a responsabilidade negativa principal dos médias, mas através da crise dos médias e do jornalismo que se vai acentuar. Eu, aliás, prevejo que o jornalismo vai acabar, é a minha opinião, está a acabar como profissão estatutariamente regulada, tal como a conhecemos nos últimos 50 anos. E isto por uma razão muito simples. Se o jornalismo, enquanto tal, é identificado a alguns a partir do século XVIII, não era jornalismo nenhum, era uma atividade panfletária, mas com os seus cânones, com as suas regras deontológicas, éticas e depois jurídicas, a minha convicção é que é uma profissão que vai mudar de natureza, não sei qual vai ser a natureza, não desconto, tenho muita pena que assim seja, mas se há coisa que eu acho errada é confundir os nossos desejos com a realidade. Assim, não vai acabar porque eu não quero. Não é? Eu acho que não se resolve isto com a birra que as crianças fazem. Ou acaba ou não acaba. Isto, nós vimos hoje um processo muito paradigmático. A Time, um novo CEO da Time, decidiu em novembro fazer o seguinte: meus senhores, a partir de agora acabou a distinção entre o setor comercial, dos comerciais e os jornalistas, vão estar todos no mesmo sítio. E o produto jornalístico vai ter que passar por uma análise também de oportunidade comercial. A Time, estou a falar, e é uma entrevista que eu recomendaria a qualquer jornalista que lesse para perceber o que aí vem, porque só lemos evidentemente o resumo, e deixa estar que vou procurar a fonte e lá encontrei. E coloco-lhe uma pergunta que eu achei fascinante. Então, senhor, como é que vai ser? Os seus leitores vão deixar de acreditar, vai acreditar? Não. O que nós tivemos foi a coragem de fazer aquilo que todos fazem sem o assumir. Isto é fascinante a resposta. Ou seja, transformar aquilo que eu acho negativo numa prova de enorme hombridade. Não é? Assim, então o senhor está a roubar? Não, eu não estou a roubar, eu estou a assumir que sou ladrão, ao contrário dos outros que roubam. Eu acho uma coisa fascinante como argumento, não é? Não, mas eu estou a matar, não. Eu sou um assassino assumido. Eu, quando mato, cá estou eu para assumir. É um argumento que eu sinceramente acho de difícil defesa. E depois diz outra coisa muito diferente, que é uma espécie de classismo
do jornalismo primeiro e tal, mas naturalmente que na Time teremos mais cuidado do que teremos nas nossas revistas de sociedade. Ou seja, nas revistas de sociedade os interesses comerciais podem ser determinantes, na Time poderão ser ou não, mas apesar de tudo vamos ter um bocadinho mais de cuidado. Com a crueza, os americanos são muito, podemos gostar ou não, até gosto em geral, mas são muito crus na resposta, são muito diretos, não têm respostas politicamente corretas, é ou não é. E a forma como ali ficou desenhado, um conjunto de opções, estamos a falar da Time, repito, estamos a falar daqueles jornais de sargento, estamos a falar da Time, como foi assumido, este é o futuro, de hora avante, aquilo que um jornalista me entrega pode estar condicionado, isto ainda não está suficientemente, e se falar de, até pode referir uma marca, pode ter que referir uma marca, porque isto não contamina produtos, mas eu, nesse sentido, e sem querer fazer aqui uma previsão, porque estou por viver isso pelo professor Adriano Moreira, acho que nós estamos a assistir ao fim daquela profissão jornalística que tinha regras que eram todas consensuais. Eu chamo a atenção para o seguinte: a regra da identificação da fonte era a regra, a outra era a exceção. Havendo aqui jornalistas que querem me dizer qual é a regra hoje, é invertida. Inverteu-se, ou seja, a regra hoje é a não identificação da fonte. E depois havia também, recordam-se, perante o mesmo facto, tem que checar, confrontar quantas são as peças de fonte única e quantas são aquelas em que tem noção da proporção. Alterou-se completamente. É hoje muito maioritária a peça de fonte única. Não é? E depois havia outras regras, como a separação entre factos e opinião, acham que se mantém rigorosa? E depois temos as escolas, mas isso é uma coisa antiga, não é? E a imparcialidade, então o jornalista tem que ter opinião e é um cidadão como os outros. E nisso as redes sociais tiveram um efeito muitíssimo interessante. Aqui há uns anos, eu tenho uma conta no Facebook, e muito assumidamente, e até me divirto bastante. E comecei a achar curioso ver jornalistas desancarem no Ministro ou numas coisas, a desancarem a níveis vernaculares que eu lhe dispenso de descrever. A mesma pessoa sobre a qual no dia seguinte iam escrever com os jornalistas. E que escreviam peças. E uma vez disse, professor, então você acha normal à meia-noite de ontem escrever esta porcaria? Não é? E no dia seguinte está a publicar uma peça. Professor, eu no Facebook sou cidadão. Eu disse assim, não, desculpa. O senhor pode ser cidadão. Para mim é que nunca mais é jornalista. O senhor até pode dizer que isto é um microfone que eu não vou acreditar. E vou perguntar a 30 pessoas antes de acreditar em si. Porque se você desrespeitou aquilo que para mim é um código de honra que os protege, não é? Eu não queria censurá-lo. É que você, o ser jornalista, ao contrário do que você pensa, não depende de ter carteira. Depende de acreditarem em si e de respeitarem o seu estatuto. Isto é, para mim, até pode escrever sobre o que quiser. Que eu nunca mais vou ler. Porque, quer dizer, se eu estou a ler o cidadão à noite a dizer aquilo, como é que eu posso depois acreditar na fiabilidade de uma informação que ele me dá de dia? Não acredito. Pronto, se calhar sou eu que sou muito incrédulo ou sou desconfiado, e isso é muito interessante, como se pensou que as redes sociais podiam amplificar o jornalismo, e o que é interessante é que foram os jornais, muitas vezes, a terem como fonte as redes sociais. E aquela confusão esquisitíssima do jornalista que é cidadão ou do cidadão que é jornalista, ao contrário do que se pensa, fez muito pior ao jornalismo do que muitas pressões do poder político, económico, etc. Porque matou aquela que é a alma estatutária do jornalista, que é eu, enquanto cidadão, acreditar que o que ele me está a transmitir é radicalmente diferente
pelo rigor, pela objetividade, pelo respeito desde a regra ontológica, daquilo que eu posso ler num qualquer blog. Compreende? Se eu for incapaz de diferenciar um blog de um texto jornalístico, isto quer dizer que eu acho que já não há jornalismo. E é nesse sentido que eu considero que estamos numa zona de penumbra muito interessante. Eu não vejo necessariamente tudo negativo, mas é uma zona de penumbra muito interessante. É como eu digo, quando era pequenino, ali na Rotunda da Boa Vista, no Porto, havia uma senhora que tinha uma coisinha, era Ceresida. E eu achava aquilo fascinante. A forma como ela pegava naquelas coisas, demos aquelas meias de nylon, salvo erro, tic, 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 ela fazia um milagre de uma coisa que tinha um furo, deixava de ter um furo. Hoje não há Ceresideiras. Morreu. É uma profissão que os sapateiros estavam mortos, renasceram. Porque não há dinheiro para comprar e, portanto, de repente descobriu-se outra vez uma necessidade do mercado. Portanto, eu penso que vamos atravessar uma fase, não sei se rápida, se não, em que pura e simplesmente se vai acreditar ilusoriamente no jornalismo global. Uma ideia global em que somos todos irmãos, somos todos jornalistas, o jornalista pode soltar no blog ou no Facebook e no dia seguinte julgar que continua a ser reconhecido como tal. E depois dessa fase, eu acredito que vai outra vez sentir-se a necessidade social, sobretudo num mundo sem fronteiras, sem referências, de voltarmos com os sapateiros, não é? Voltar a dizer, não, nós afinal, de facto, precisamos mesmo dos média com estas características, precisamos mesmo dos jornalistas para sermos uma democracia ou para sermos uma sociedade mais livre. E muito obrigado pela vossa atenção. Haverá, por certo, muitas questões. Eu fiquei triste porque a minha profissão vai desaparecer em breve. Eu espero que o professor André tenha razão e, portanto, e que o professor André esteja enganado. Vai ser outra coisa. Vai ser um comunicador. É a minha previsão. Um comunicador. E ao longo da sua intervenção, várias vezes me apeteceu interromper, mas não posso fazer. Não podia. Tinha deixado de falar. E estou certo que as pessoas que estavam a ouvir também terão muitas questões para fazer e por isso passo-vos a palavra. Podemos juntar uns ou três, porque será mais fácil depois o professor responder. Professor Maia, faça favor. Bom, eu gostei, aliás, imenso, do que eu apresento sensualmente. Já o conheço de outras, de o ver na televisão, de o ler. Em primeiro lugar, chegamos à conclusão que, efetivamente, a comunicação social é um poder. Não tenhamos dúvidas, faz e desfaz uma pessoa querendo. Essa é uma realidade. Os poderes estão por trás, são vários. Nós, estamos a falar na cidade de Aveiro, tínhamos até há pouco tempo uma rádio que era a Câmara Municipal, que acabou. Temos uma televisão que está ligada a uma escola profissional e que está a fazer um bom trabalho. E vai nos dando algo. Temos também aqui o Luís, que é em direto, estamos a ver que isto está dado em direto na internet. Eu só queria fazer uma pergunta e era para finalizar. Resumindo tudo, Álvaro Campos dizia assim: ninguém faz a mala para a sua última viagem. Será que vai acontecer isso aos jornalistas? Peço isso. Mais uma questão. Faça favor. Boa noite. Queria agradecer ao professor a brilhante conferência que nos proporcionou e queria lhe fazer uma ou duas perguntas. A primeira seria... Fernando Neto. A primeira seria a quem é... Eu gosto que chamemos os nomes às coisas. Tivemos o processo da TDT, efetivamente ficámos todos a pensar que íamos agora
ter acesso a uma série de canais para além dos 4 que já tínhamos em analógicos, e a montanha pariu um rato. Quem foram os responsáveis por que isto tivesse acontecido? É evidente que é o governo, mas porquê é que não se avançou? Eu cada vez vejo menos televisão. Primeiro porque me recuso a pagar para ver. Portanto, limito-me aos 4 canais. E dos 4, só vejo ali 1,5. Porque o resto não me interessa. E, portanto, não é ser saudosista, mas eu, quando era miúdo, gostava muito de ver aquelas noites de teatro e aquelas conversas com aquelas grandes figuras da cultura portuguesa, que eu, apesar de ser muito miúdo, adorava e ficava, também não havia outro canal, mas ficava ali e aprendia qualquer coisa. Eu hoje aprendo rigorosamente nada, zero, com aquilo que vejo. E em relação à questão dos jornalistas, eu acho que eles são os grandes responsáveis por estarmos onde estamos. Este é Os jornalistas? Os jornalistas. E vou dar um exemplo. Pela desinformação que provocam. Eu vou dar um exemplo de 2. Tive a oportunidade de ver vários noticiários, desde as 9 da manhã até às 9 da noite. A notícia do rapaz que teve um acidente em Chaves e teve necessidade de ser tratado e foi acabar num hospital em Lisboa. Primeira notícia dada, acidente, o pai fala, o doente teve de se deslocar 400 km e foi parar a Lisboa. Presidente da Ordem dos Médicos. É preciso ver, primeira pessoa que vai comentar, é preciso ver se isto não tem a ver com os cortes da saúde. Isto é forte. Noticiário é seguinte. Já falou a mesma pessoa, portanto, a entrevista foi feita a toda a gente e foi longa. E foi cortada. E, portanto, foi seccionada. A informação foi chegando ao longo do dia. Depois já ouvi o senhor já dizer, não, fizemos bem. Ele foi para onde devia ter ido, até fomos nós que contactámos os diversos hospitais e ele foi acabar onde tinha vaga. E eu disse, bom, já há aqui uma explicação. Mas o Presidente da Ordem dos Médicos voltou à casa. E depois vinha-se, às 9, vem dizer, depois o helicóptero não pôde atuar porque havia mau tempo. E portanto foi por isso que ele foi da ambulância. Epá, isto não é. Afinal, havia muita televisão. Não, hoje Teve a paciência infinita. Não. Hoje tive a oportunidade de seguir estes 3, às 9, à 1 da tarde e às 9 da noite. E esta notícia foi dada assim, aos bochechos. Porquê é que não andamos logo às 9 horas a fazer assim? O helicóptero não pôde atuar, o doente teve que ir de ambulância, foi parar a Lisboa porque não havia vagas, nem em Gaia, nem no Porto, nem em Coimbra, nem não sei o quê, porque há gripe H2, está tudo cheio, foi a única vaga que encontramos foi em Lisboa. Isto de forma, quem ouviu, e normalmente as pessoas não têm a oportunidade de ver os 3, ou de ver 2 dias seguidos de falar sobre a mesma notícia, e ela é montada para criar no público uma determinada reação. E a reação é consoante aquilo que se pretende, ou a favor do governo ou contra o governo. Não há muito pouco tempo, eu também estranhava que era assim. Quando havia uma notícia no país, logo a seguir, quem é que ia pôr o microfone? O Sr. Dr. Mário Soares, a zancar naquilo que tinha acontecido, uma coisa qualquer. E logo a seguir, o Dr. Galo Ferreira. Eram as duas entidades, apareciam 2 comentadores políticos, qualquer notícia era logo comentada ali e ali. Iam procurá-los onde eles estivessem, se não os encontrassem era por telefone. E isto é pura e simplesmente manipulação, há interesses nisto. E portanto, quando o Sr. Professor diz que quando vê os jornalistas a desancar no poder, no blog, e depois não acredita na notícia que ele vai no dia seguinte fazer, ou na televisão ou nos jornais, eu estou perfeitamente de acordo consigo e esta gente devia ser confrontada
com as coisas, porque só perante esse confronto é que eles eventualmente terão vergonha. É só isso. Muito obrigado. Bom, comecemos então pela pergunta do Sr. Maia: será isto que vai acontecer aos jornalistas? Eu acho que é. Eu acho que é por várias razões. Em primeiro lugar, do ponto de vista estatutário, nós temos vindo a assistir, nos últimos 10 anos, a uma degradação profissional muito significativa do jornalista. O jornalista era um bem relativamente escasso, e hoje é um bem excepcionalmente abundante. Estou a falar da dimensão da procura versus a dimensão da oferta. Em segundo lugar, os órgãos de comunicação social tradicionais, que tinham, não digo um oligopólio, mas uma situação de mercado bastante limitada, muito estável, muito tradicional quanto ao modelo de negócio, foram obrigados, num tempo excepcionalmente curto, os que não conseguiram morreram, e excluo-se de falar, por exemplo, na imprensa, de um autêntico cemitério de títulos a que fomos assistindo nos últimos anos, e isto significou uma relação inversa em relação à oferta, ou seja, muito menos dinheiro disponível do órgão de comunicação social, nomeadamente para uma das funções mais nobres do jornalismo, que é o jornalismo de investigação, cada vez mais caro e, portanto, cada vez mais impossível efetivamente de acontecer, e, ao mesmo tempo, para que é que eu ia pagar mais, se não pagando eu, tenho 50 a baterem-me à porta, se necessário trabalharem durante algum tempo de graça ou por uma soma que eu me dispenso de descrever. E, portanto, do ponto de vista social, há uma degradação evidente do estatuto atribuído ao jornalista e à nobreza da sua função. E isto tem um custo simbólico invisível muito mais importante do que aquilo que nós podemos imaginar. Eu estou à vontade, sendo professor universitário, tenho a humildade de reconhecer que a minha profissão é hoje socialmente muito menos respeitada e tem muito menos peso do que tinha há 20 anos atrás. Portanto, estou à vontade nestas coisas, não acho que haja categorias estanques e é bom termos noção disso. Em segundo lugar, este é um primeiro elemento que me leva a apontar para aquilo que eu já chamei uma espécie de proletarização acelerada do jornalismo, em que temos um mundo de metecos e temos depois 2 ou 3 tenores que se destacam por determinadas características e que esses sim, têm um estatuto de senadores da imprensa portuguesa. Em segundo lugar, como disse, e isto é algo que ultrapassa em muito jornalismo, que tem a ver com um espaço comunicacional, um jornalista está hoje numa posição de, diria eu, ridícula desigualdade de meios e de oportunidades em relação às suas próprias fontes. Porque as fontes, muito legitimamente, profissionalizaram-se ao extremo, conseguiram hoje ter uma estrutura de informação que procuram, obviamente, que lhes seja o mais favorável possível. Ninguém esteja à espera que a fonte, mas olha, não se esqueça de dizer que eu aqui falhei rotundamente. Ninguém vai ver isso. E, portanto, mesmo sem mentir, hoje a fonte sabe, e isso foi um processo de transferência do mundo jornalístico para o mundo das assessorias de comunicação, mais bem pagas, em que não tem que se aborrecer ainda por cima com a profissão jornalista, que é dura, não é? Tem família e, portanto, as fontes são hoje muitíssimo mais profissionais e sabem também que o tempo jornalístico é cada vez mais curto. Ou seja, se o jornalista antes sentava, refletia e não tinha que fazer uma peça por dia, que ia calminho, mas quando saía a peça do jornalista. Hoje em dia o jornalista pode ter que tratar as temáticas mais absurdamente diferenciadas, num tempo incrivelmente curto, e nós podemos esticar a corda, mas ainda não inventaram os super-homens.
E, portanto, hoje a profissão jornalística, multiplataformas, tem que saber trabalhar com a net, tem que saber colocar na net, tem que saber escrever de forma diferente para a net, tem que estar na redação, pode ter que fazer uma peça para a rádio e ao mesmo tempo para a televisão. Hoje, o jornalista, acreditem, é uma profissão muitíssimo mais exigente, muitíssimo mais dura, nem que fosse fantasticamente remunerada, do que era há 20 ou 30 anos atrás. Até bom termos essa noção. Em quarto lugar, o jornalista tinha um privilégio, isto também está relacionado com o sentido muito crítico do Sr. Fernando Neto sobre o jornalista. O jornalismo e a comunicação social tinham um poder extraordinário. Porquê? Porque controlavam o espaço público. Eram os reis do espaço público. O professor Fernando Neto disse pôr no meio de uma praça aos berros, bem, se não internassem logo, não é? Mas podia fazer como Hyde Park, em cima de um banco, ouviam quem tivesse a paciência para ouvir. Hoje, chega a casa, abre o computador e lança para o éter tudo o que quiser dizer sobre a vida. Isto significa que o seu universo potencial de diretores é provavelmente muito sempre superior, em teoria, àquilo que tinha o jornalista mais tradicional, onde também, sejamos honestos, se havia muito mais leitores, nunca se atingiram níveis de aquisição de jornais, comprei jornais em Portugal, que fossem transversais a toda a sociedade. Havia uma lógica muito mais comunitária de fazer circular aquela coisa do jornal que circulava, ou estava no café que toda a gente lia. Bom, e hoje o jornalista, que beneficiava da impunidade de poder dizer os disparates que quisesse, ou de poder, no limite, escrever as aldrabices que muito bem entendesse, quem é que o ia contestar? Só dentro da estrutura do órgão, e daí a perda terrível que é o desaparecimento dos conselhos de redação, dos mais velhos, que ensinavam as regras da arte. Aí é que estava o alfogo da ética, da deontologia, que era uma tradição que ia passando, como é que se escrevia, como é que não se escrevia, e isso desapareceu. Mas, ao mesmo tempo, instantaneamente o jornalista pode estar a ser triturado nas redes sociais. Absolutamente triturado. E o jornalista descobriu, com estupor, que, afinal, eu estou exposto, ainda por cima às vezes com muito mais selvageria, a ser destroçado por aqueles que me estão a ver no Twitter, no Facebook, etc. E se forem ver alguns jornalistas mais conhecidos, é uma coisa que até dói a alma. Eu até posso achar que é muito bem feito, muito justo, mas até fico com pena, porque a certa altura o enxovalho é tal que isto significa que a margem de erro do jornalista, em condições muitíssimo mais difíceis de exercer a profissão, num tempo mais curto, muito mais curto de reflexão, a margem de erro é muito menor. E isto também significa justamente a possibilidade de generalização dos jornalistas, todos uma cáfora de patifes. Eu, como sou um bocado tradicional, não acredito na culpa coletiva e muito menos acredito na culpa de uma profissão. E, portanto, eu permitia-me distinguir claramente os bons dos maus. Posso-lhe garantir nomear aos bons, aos médios, aos maravilhosos, aos péssimos. E em qualquer área da vida social, vamos ter a humildade de aceitarmos, sendo possível, a sentença capital sobre aquela profissão são todos os bandidos. Não existe isso. E se pensar, no caso que estou a falar da pergunta do Sr. Fernando Neto, vou acabar na TDT, que era o que me faltava ainda resposta. No caso que me deu, não pode presumir que houve malícia. O que tem que presumir é que naquele momento aquilo é lançado para as agências. Ou você coloca como jornalista, ou está na rua. Porque o outro vai colocar. E se ele não colocar, vão-lhe perguntar: porquê é que não colocou essa notícia? Toda a gente está a falar. Você responderia: vamos esperar pelas 9 da noite. Vamos esperar pelas 9 da noite? Não vamos não, porque o senhor vai fazer as malas e vai-se embora imediatamente. Compreende? A pressão é tão gigantesca que tem mesmo que lançar. Evidentemente que hoje uma nova escola jornalística está-se a tornar especialista em coisas bombásticas. E de repente é através da primeira mensagem
aí reconheço toda a razão, que se procura transmitir aquela ideia, pá, e depois vai-se desgraduando. Mas a pressão é enorme, porque a concorrência é feroz. Nós somos um país extraordinário. Somos meia dúzia. E temos jornais esportivos diários, 3. Canais de informação, 24 horas. Sabe quantos temos? 5 notícias. TVI 24, RTP Informação, CMTV, ETV e estou a falhar de certeza. Imagina o que é a pressão para encher 24 horas de informação de notícias, como aqui não ligamos nada ao internacional, qualquer dia estamos a contar carneiros. Não temos mais nada, não temos nada para dizer. Em Portugal está tudo normal, ou está tudo mal, o que é que vai dizer? E aí entra loucamente a opinião e o estimulante, não é? Não há, se for contar, houve uma colega minha que se dedicou isso, a contar quantos programas de opinião ou comentadores existiam. E é uma coisa absolutamente alucinante. E o próprio comentador, por muito bem intencionado que esteja, está ele próprio sujeito a uma concorrência negativa, ou seja, quanto mais ele for violento, mais audiência tem. Se o homem disser, não posso, isto não posso dizer desta maneira, não interessa. Quer ser santinho, venha. Veja quem é que tem sucesso para comentar, quem tem comentário mais bombástico que ou somos uns desgraçados, uns gastadores, devemos ir todos presos para as caretas do inferno, ou então é isto. Portanto, há o próprio processo comunicacional empurra para a violência verbal, para a agressividade, para se destacar da massa do comentador, do comentário, etc. O valor de mercado resulta, infelizmente, e se calhar é uma coisa normal, não tem que dizer que é infelizmente ou não, resulta de, se houver um programa na televisão ao lado, tem que se estar a ver, quando estão a ver, etc. A competição faz também pelo espetáculo, pela pressão do soundbite, etc. Não é? Quem tiver capacidade de dar assim um soundbite, não é? Se nunca sabeu isto, e diz-me, lá, e depois no dia seguinte, há já profissionais disso, sabem o que vai ser registado pelo jornalista. Vai ser o soundbite que ele colocou no momento preciso. Está tudo estudado, isto hoje estamos a inventar ainda muita coisa e temos comunicação, mas eu sinceramente não só não posso acompanhá-lo num juízo tremendamente negativo que faz de jornalismo, como peço clemência, porque apesar de tudo acho que estão sujeitos a condições de trabalho infinitamente mais duras do que no passado, infinitamente mais exigentes do ponto de vista da natureza multifunções que lhes existem, e reconheçamos com uma independência muitíssimo mais difícil. É hoje muito difícil, não estou a dizer, o independente não quer dizer estar acima do mundo, não é alguém que tem clausura, mas o ser capaz de atuar essencialmente segundo a sua consciência é muito difícil. É muito difícil, considerando o estatuto remuneratório, quando um jornalista, eu disse uma vez a uma senhora e ela depois não me levou a mal. Então, quanto é que a senhora ganha? Tenho um filho, muito bem. Quanto é que ganha? Ganho 700 euros. 700 euros? Com um filho pequeno? Então não é independente. Não é independente. Porque, evidentemente, não tem uma remuneração. Bem, há uns anos, os 700 euros era praticamente milionário, não é? Mas pronto, mas adiante, deixando as coisas. Mas há uns anos, a senhora muito dificilmente é independente. A não ser que tenha uma vocação heroica que eu acho que uma profissão não deve ter. Para ser jornalista não tem que ser tirar cartão de herói. Deve poder ser uma pessoa decente, competente, que faço aquilo que é a minha profissão. Muito rapidamente, quanto à questão da TDT. A questão da TDT, e não queria entrar em questões muito técnicas, mas resulta, ao fim e ao cabo, de um processo de gestão e de repartição do espectro que, na minha opinião, não foi o mais feliz. Aquilo tinha, se quiserem, é como se fossem o espaço. Aqui podem caber tantos canais, aqui cabem tantos, como se tivessem, estão a ver os legos, aqui cabem
tantos se forem canais em SD, mas cabem menos se forem em HD, ou seja, quanto melhor é a definição, é como uma peça do Lego que é cada vez maior. Tenho um quarto para isto, vai ser para os canais de acesso não condicionado livre, depois isto vai ser para aquilo, isto vai ser para aquilo. Primeira questão, a meu ver, logo o espaço, em termos de espectro, que foi alocado logo no início para aquilo que viriam a ser os canais de acesso livre não condicionado, parecia um quartinho das empregadas como eram antes, não é? A caminha e pouco mais. E isto pode ter alguma explicação, não querer liquidar, ou seja, se a oferta fosse demasiado grande, no fundo, estava-se a liquidar, dando de graça aquilo que outros tinham tido muito trabalho, os distribuidores, o cabo, etc., em construir como negócio. Não é? Suponho que tenha havido essa vontade de um equilíbrio razoável entre uma oferta consistente e depois aquilo que não significasse matar o negócio. E depois terá sido, na minha opinião, a circunstância de aquele que na altura era quem era o Rising Star, que era a PT, estava a lançar o mel, a crescer e tal, recordam-se aquele processo galopante, já estamos quase lá, atribuíram à PT a gestão, justamente, dos restantes multiplexers, que eram quem ia compor numa esfera regional uma oferta mais consistente, permitiria canais regionais, etc. Agora, vamos ser racionais. Se a PT é que tinha como obrigação desenvolver esses diferentes multiplexers e oferta de canais a nível regional, etc., mas se a PT ao mesmo tempo estava a lançar o mel, que interesse é que a PT tinha em empenhar-se no crescimento da TDT? Porque era um processo, era como alguém a comer a sua própria mão, não é? E, portanto, não foi, confesso-vos, surpresa nenhuma quando a PT disse a certa altura: eu ganhei o concurso, não foi? Mas agora já não quero desistir. E aí tivemos um caso muito interessante. Porquê? Porque a ERC pôs e a ANACOM aceitou. E aquilo acabou tudo no Parlamento, para cada um expor as suas razões. Aí está, a meu ver, a razão fundamental para a morte do desenvolvimento da televisão. Morte, semi-morte ou coma, o estado pré-comatoso do digital em Portugal. Porquê? Porque por um preço muito baixo iria poder ter não só os canais em sinal aberto, como, por exemplo, 2 ou 3 canais na sua região, na sua cidade, etc., por um preço que seria naturalmente muito mais baixo do que a oferta de pacotes, ou pelo menos iria obrigar a uma oferta muito mais competitiva de conteúdos. Agora, salvo de respeito, sem estar aqui a atacar a PT, é como ter o lobo no galinheiro. Se eu vou deixar ficar com a gestão do concurso, ganhou o concurso TDT, a PT, que tem ao mesmo tempo o IPTV para a sua criança de ouro, para fazer crescer, qual iria ser o entusiasmo da PT nestas questões? Nenhum. Portanto, porventura, tudo começou quando não se tomou uma decisão, que não teria sido fácil, que era a dizer: quem tiver algum sistema de distribuição não pode acumular com o TDT. Está proibido, mas não pode. Porquê? Porque já tem. Compreende? E aí, a meu ver, foi cometido o erro capital. A zona que hoje a zona foi proibida de concorrer, também devia ter sido proibida, evidentemente, a PT, porque na altura tinha o mel. Mas já tem o mel, agora deixem outros, não é? A verdade é que a PT vai a concurso com um concorrente estrangeiro, ganha limpamente, o projeto era melhor, toda a vontade, da minha opinião, e porque participei na decisão que tinha que ganhar, ganhou, foi-se embora. E ao ir-se embora, ao fim e ao cabo, morreu por ficar desligado da máquina um projeto, uma TDT que fosse muito mais acessível, muito mais aberta à cidadania. Estamos a chegar ao final, mas com certeza ainda há mais questões. Não sei se hoje online não há nenhuma. Vamos ver se uma última questão, se alguém quiser mesmo colocar. Eu gostava, se me permite,
começou por falar... É que tem direito de defesa. Pois, não é isso. Na sua experiência de contacto com meios de comunicação social, falou desse triângulo de, portanto, meio de comunicação, o público e a publicidade, que é fonte de receitas para o meio de comunicação poder fazer a sua função. Na sua experiência, se calhar a nível nacional, agora invocava assim um caráter prático, conhece algum órgão de informação que prescindisse da publicidade e que se dedique diretamente à relação com os seus destinatários, portanto, em que em vez de diversificar as fontes, exatamente. Vamos lá ver. E se acha que é viável hoje um meio apostar nessa via? Não, acho que não. E que fique claro, se eu recuso aquela visão arrogante, eu é que falo com os leitores, porque isto é falso, que tenha a relação triangular, isto não significa que o órgão seja mau, o órgão de comunicação social seja mau, ou que essa relação de respeito dos leitores possa existir. É evidente, eu prefiro presumir que no essencial é assim que acontece. Agora, a própria evolução do mercado publicitário é que está a condicionar dramaticamente o modelo de negócio dos órgãos de comunicação social. Aquilo que há pouco disse sobre a forma como eu posso escolher o momento, o quando e o como em que vejo um conteúdo. Quem é que hoje em dia, quem tiver cabo, quem é que hoje vê publicidade? Bem, podem ser dados a isso. Eu acho que quer dizer, há quem odeia lampreia, há quem ama lampreia, pode haver algo assim, gosto tanto de ver anúncios. Eu não recordo já a última vez que vi um anúncio, nem me passa, quer dizer, vejo, mas já vai a 64 a velocidade, que é mesmo o tempo daquilo passar, ou então por isso simplesmente regresso ao início do programa e vou avançando, nem olho até ver aquilo. Isto significa, por exemplo, na televisão, o modelo de negócio dos intervalos para pôr a publicidade está a acabar. Isto significa o quê? Que a publicidade tem que se transferir para dentro daquilo que nós vemos, que é muito interessante. Portanto, sabia o programa, a publicidade, que às vezes podia ser, todos se recordarão daquela publicidade que podia demorar 30 minutos, e a posição da hora de comunicação social é assim: vão fugir? Não vão, não podem fazer nada, ficam aí a ver 34 minutos, depois nós voltamos, não é? Ou os horários dos programas, que eram a tortura, aquela coisa muito tecnológica, pôr o gravador, não é? E apanhava 34 horas a ver marcas de sapatos e de sei lá mais que coisas, enfim. E portanto, isso acabou. Isto significa o quê? Que a pressão também se faz sobre os conteúdos informativos e de aquela coisa híbrida do infotainment, em que ao mesmo tempo é informação, é entretenimento, e depois de repente o jornalista vai falar de um carro que vai ser dado a quem telefonar daqui a pouco, depois aparece em rodapé, ou então product placement, a colocação do produto, perdão, em que mesmo em produtos de ficção aparece lá a marca. E quando a coisa é mal feita, nós vemos logo, não é? Eu lembro nas primeiras novelas que me puseram com isto, imaginem assim, é uma coisa absolutamente altamente provável, não é? Assim, a meio da tarde, numa casa, com os móveis todos bonitos, a rapariga de biquíni diz: ai, agora vou mesmo pôr creme. E começa a pôr assim o creme e a mostrar: vou pôr creme. E daquelas coisas tão mal feitas que tornou um programa cómico. Eu tivemos uma queixa e disse: não imaginou, é o que estamos a dizer há um bocado, não pode imaginar as coisas que eu fui obrigado a ver, porque só apanhava as patologias, não é? Então aquela rapariga assim em biquíni, como que isto é normal, acho que qualquer um de nós faz isso, mas assim de peito nu no meio da sala com um amigo, agora vou pôr um bocado de creme, é altamente provável, é das coisas mais prováveis, mas depois tem formas muitíssimo mais sofisticadas, não é? E quando a coisa é bem feita, nós aliás também somos um bocadinho, nesta coisa que parou, se for nos Estados Unidos, vemos um filme que está carregado de colocação de produto, só que está muito bem feito, e aquilo, a marca lá está. Nós estamos a aprender, estamos a tornar-nos mais profissionais, mas isto também tem um lado um bocadinho desagradável. Mas, quer dizer, eu não me importo nada de apanhar com publicidade sem perceber, se já estou a apanhar com publicidade há anos em qualquer firma ou produto audiovisual americano. Não sou racista, ao menos que seja enganado por português. Portanto, quer dizer, não incomoda muito isso. Mas temos que ter a noção de que nós somos um produto apetecível. Isto significa que hoje é possível, espero que não seja feito, se
os distribuidores dessem os dados que têm, eles podem saber, espero que tenham noção disto, vejam o que estão a ver, podem saber em cada momento que a vossa casa está a ser visto, e quanto tempo, e qual a frequência. E está-se a estudar, e há quem defenda que é legítimo, que eu gosto muito de ver um programa de gastronomia. Então podem definir para a minha casa, só aparece publicidade para compra chouriça não sei o quê, compra o salpicão daquilo, compre a panela XPTO. Nós estamos a chegar à circunstância em que cada um de nós é como se fosse, sabem, um leitãozinho, não é? Coisa assim, a definir-nos a cada um como objeto de, no fundo, de alvo de consumo. No Facebook, até prova em contrário, eu não acredito que seja absoluta coincidência que só me apareçam nas publicidades produtos para fazer crescer cabelo. Então acho que é uma coincidência extraordinária. Portanto, nós na internet, ou me saiu a fava, só a minha, produtos capilares. Eu ameacei mudar de fotografia por uma peruca, mas como isso me colocaria ainda mais ridículo, lá vou aturando, se quer fazer crescer o cabelo em um mês e tal. Porquê? Porque seguramente a partir da fotografia que eu lá tenho, não posso dizer, acho que só mesmo um visual é que não saberá que eu sou careca, podem definir uma tipologia e então percebem que nós estamos a evoluir para um sistema em que a própria publicidade é muito sofisticada. Porque é que os jornais vão morrendo como tortos? Porque aquilo que eles têm como sustentar como muito estável sofre hoje a concorrência, na minha opinião, às vezes profundamente desleal, de outros meios que sentiram o colapso que vem da crise económica e das quedas brutais de publicidade. Eu que estava ainda na ERC, havia televisões generalistas que propunham spots a 100 euros, que eram mais baratos do que o anúncio mais modesto num jornal, às vezes local. E soube de casa que esta televisão iam a uma câmara, sabe o que é? Nós estamos a fazer aqui um programa da manhã, mostram-nos o folclore, estou a ver o Presidente da Câmara, mas é para a nossa terra e tal, então, ok. Vai ter que comprar uns spotzinhos e tal. Com certeza. Quanto é que é? 100 euros por spot. 100 euros? Não é caro e tal. E em muitos casos me reportaram em que a Câmara deu cabo do orçamento de publicidade e depois chegou ao jornal e pensou, meu amigo, olha, este ano, mas está a perceber, eu gosto muito do jornal, mas nós aparecemos na televisão, falou-se a nossa terra, todo Portugal nos viu, imaginem quem é que todo Portugal nos viu. Pronto, adiante. E isto significa uma concorrência desleal muito preocupante. Porquê? Porque os departamentos comerciais, com a multiplicação de canais a que assistimos, e com outra concorrência, a meu ver, profundamente desleal, que são os canais que não estão sujeitos à jurisdição do Estado português, e eles próprios angariarem publicidade no mercado português, portanto, a partir de um canal, por exemplo, seja visto em 5, 6, é o mesmo canal, é o mesmo produto, mas desmultiplica as receitas publicitárias em cada sítio onde é difundido, vai canibalizar o mercado a que eles estão sujeitos à nossa jurisdição. Isso é injusto. Não é? E, portanto, o próprio mercado publicitário hoje é incrivelmente mais feroz em termos de concorrência do que era no passado, ainda por cima, com estudos quanto ao impacto da publicidade e o benefício, a relação custo-benefício, muito mais exigente, porque hoje temos metodologias muito eficientes para saber qual foi o impacto de eu ter pago 100 euros sobre que vantagem eu tive. Não é? E se não descobrirem vantagem, para que é que me serve ter como antes era, o 20º anúncio no intervalo da novela que ninguém vê? Não me serve para nada. Se não me serve para nada, no próximo ano não compro. E depois pergunto, mas então o que é que é? Olha, se você me der lá o produto, vai fazer um documentário, uma ficçãozinha, também está lá o produto. Pronto, então vamos discutir isso. Não é? E essa é a evolução a que estamos assim. Mas que fique claro, eu não estabeleço uma relação de dependência entre a circunstância de um órgão de comunicação social ter publicidade e outro que eu não tenho, até porque eu não conheço nenhum que eu não tenho. Muito obrigado. Creio que saímos daqui todos mais ricos, ou pelo menos mais preocupados, mais esclarecidos.
Mas se a pergunta inicial era com que olhos devemos ver a TV, temos aqui muitas pistas para a vermos com olhos muito críticos, pelo menos, e mais esclarecidos. Da parte da direção do Instituto Superior de Ciências José de Aveiro, pedem para deixar 3 avisos antes do Bispo ter a palavra final. O primeiro é que no dia 2 de abril haverá uma nova tertúlia, que são interrompidas em março por causa da primeira quarta-feira, que é a quarta-feira de cinzas. No dia 2 de abril vamos ter aqui o Dom José Policarpo, que vai responder à pergunta: pode Deus permitir o inferno? A não perder às 21 horas. Depois, no ISCA estão abertas as inscrições para as ações de formação que se apresentam, diz aqui que se apresentam a seguir, mas que são acreditadas para docentes e que podem ser frequentadas por quaisquer interessados. Há mais informações sobre isto nos serviços académicos do ISCA. Por outro lado, o Instituto tem 3 espaços na internet em que se podem acompanhar estas ações. Um blog sobre as tertúlias, que é atualizado de vez em quando e com especial incidência na altura das tertúlias no início de cada mês, e mais páginas no site do ISCA e página do Facebook. Portanto, passem por lá para ir acompanhando as novidades da escola. Posto isto, e agradecer mais uma vez ao professor Azevedo Lopes, passo a palavra ao Sr. Bispo, que encerra esta sessão. Obrigado. Muito boa noite a todos. Uma primeira palavra para agradecer a todos os que tiveram este gosto de participar, apesar desta noite fria e chuvosa de inverno, de participar nesta tertúlia. E também para vos dizer o seguinte: conheci um médico, um bom amigo, Espírito João Semana, da aldeia, que quando queria dizer que as coisas eram importantes e que deviam ser refletidas aprofundadamente, dizia assim: eu já venho de muito longe. E eu, ao ouvir o Sr. Professor Azevedo Lopes, pensei que também eu já venho de muito longe. Recordo-me do tempo em que na aldeia apenas havia um jornal e que nós líamos, as crianças, com gosto, o jornal que um tio meu enviava de Lisboa, era o jornal O Século. E gostávamos de ler o jornal lá na tertúlia da aldeia, assim, os rapazes, os jovens, e sentíamos que ler o jornal era conhecer o mundo e era ter assim já um grau de cultura elevado, e a partir dali ver e ter critérios para ler o que se passava para lá das fronteiras da montanha, que quase tocávamos o céu, e era o nosso pequenino mundo. O jornal levava-nos para um mundo bem maior e ajudava-nos a ver a realidade bem mais distante. Depois, no meu tempo de formação, cultivaram em nós o desejo de escrevermos e de sermos jornalistas. E media-se até um pouco a capacidade de afirmação do nosso valor pela fasquia e pela capacidade e o desejo de escrevermos artigos e de opinarmos também sobre muitas coisas e termos as nossas reflexões escritas. Havia este jeito e este gosto, porque ser jornalista era algo muito importante e, apesar de sermos todos estudantes, nem todos seríamos capazes de atingir este domínio e tocar essa fasquia. Mais tarde assisti, já no contexto da educação em Portugal e de todos os processos de remodelação e de transformação do currículo nas nossas escolas, a introdução de comunicação e jornalismo nas nossas escolas. E era um passo que estava em frente. Acompanhando isso, recordo o tempo em que vi pela primeira vez televisão e contemporâneo da televisão em Portugal, sei mesmo de pessoas que recusaram adquirir televisão com medo que as pessoas se juntassem todas lá em casa e que nos ocupassem o tempo da casa. Tenho uma história de família muito interessante que me dispenso de contar aqui hoje. E agora ouvíamos, passados estes anos, e não foram muitos, algumas décadas, como a realidade se transformou. E com aquilo que nós há 10, 20, 30 ou 40 anos imaginávamos como o futuro do mundo se torna num emaranhado de dificuldades e ao mesmo tempo de complexidade
que aqui hoje abordamos. E é aqui que eu me situo hoje. Para agradecer ao Sr. Professor José Alberto Dias Azeredo Lopes este equilíbrio na reflexão, esta lucidez na clarificação da realidade com que nos defrontamos e esta perspicácia de antecipar o futuro numa análise que me parece muito profunda. Obrigado, Maurício, por esta ajuda que nos deu. Obrigado também pela capacidade de vermos que nem sempre as nossas denúncias são as mais justas, nem sempre os nossos estigmas são os mais apropriados e nem sempre os nossos juízos são os mais válidos. Uma coisa é certa, quando falamos da comunicação como um poder, temos de saber relativizá-lo. E quando acusamos os detentores deste poder de manipularem o sentido e o rumo da história, temos de saber percebê-lo. Eles são os protagonistas do mundo novo que se constrói diariamente, mas não são os únicos. E não são os únicos responsáveis, nem os únicos construtores do bem, nem os únicos responsáveis pelo mal. Faz-nos bem termos oportunidades destas e faz-nos bem, Sr. Professor, termos pessoas como o professor Azeredo Lopes, que nos ajuda a ver mais longe, a ler com mais clareza a realidade e a perceber o sentido, o valor e também as limitações e os constrangimentos daqueles que diariamente nos trazem a informação e a comunicação. Uma coisa é certa, não nos dispensa a nenhum de nós de termos critérios éticos, de saber o que lemos, de saber o que vemos, de ajuizar daquilo que lemos e vemos e de sermos nós também protagonistas na construção deste mundo novo. À Igreja pertence também isso, e não esqueço que nós estamos a celebrar 50 anos do Concílio Ecuménico Vaticano II e que já no Concílio há uma declaração muito oportuna e continua atual sobre a missão e a responsabilidade da Igreja na comunicação social. Também aqui queremos assumir esta determinação e esta componente essencial de sabermos que comunicar é um serviço, não só à evangelização, mas um serviço à construção do mundo melhor. Obrigado, Sr. Professor Azeredo Lopes. Bem-aja por ter vindo até Aveiro. Bom trabalho na cidade de Porto, na Universidade Católica e agora na Câmara Municipal de Porto. Continua a ajudar-nos a ver com clareza e a servir esta causa da comunicação social e do bem do mundo, nesta construção do mundo melhor. Aqui, de olhar aberto à nossa cidade de Aveiro, à nossa universidade, neste Centro Universitário de Fé e Cultura, através do Instituto também Superior de Ciências Religiosas de Aveiro e através do nosso Correio de Voga, quero dizer esta última palavra, uma palavra de gratidão ao Dr. António Jorge, que é o diretor adjunto do Correio de Voga, nele também ao Padre Corbinho, que é simultaneamente o diretor do Correio de Voga e o diretor do ISCRA, e a todos quantos trabalham, quer na escola, quer no centro universitário, quer no Correio de Voga. Obrigado por esta bela parceria e pela escolha acertada deste tema e do conferencista que aqui hoje nos proporcionou este belo momento e agradável tempo de tertúlia. Obrigado, bom regresso, contamos consigo, ajuda-nos a pensar bem para trabalhar melhor. Muito obrigado.